Fala galera, o Flamengo está eliminado da Copa do Brasil. O Flamengo ganhou o jogo de 1 a 0 na Arena MRV, mas perdeu nos pênaltis por 4 a 3 para o Atlético Mineiro. O Flamengo começou bem o jogo com bastante posse de bola, sem deixar o Atlético jogar. Não teve tantas chances de gol, mas começou a criar. Aos 13 minutos, o Pedro chutou de fora da área, a bola passou perto do gol do Everson. Depois, aos 20 minutos, uma tabelinha entre o Wallace e Plata. O Plata achou o Everton Cebolinha sozinho na área, que driblou e chutou para fazer 1 a 0. E assim acabou o primeiro tempo. Segundo tempo, o Atlético começou com tudo. No primeiro lance, aos 7 minutos, o Scarpa acertou a trave. E o Atlético teve várias chances ainda com o Hulk, que perdeu perto do gol. E o Flamengo ainda teve uma chance no final do segundo tempo. A bola, o Lino chutou, a bola sobrou sem goleiro para o Wallace cabecear, cabeceou para fora. E acabou assim, o jogo foi para os pênaltis. O Flamengo acertou as 3 primeiras cobranças. O Atlético errou a terceira cobrança. E o Flamengo precisava só converter os pênaltis. O Lino chutou para a defesa do Everson. E depois o Wallace chutou para fora. E o Everson chutou para fazer o gol da classificação. Então bora pro vídeo. Para esse jogo, o Felipe Luiz teve as baixas do Bruno Henrique e do Luiz Araújo. Eles não estão contundidos, mas é controle de carga para não se contundirem. Luiz Araújo está com muito desgaste, então ficou fora. São algumas opções que o técnico tem que tomar para os jogadores não estourarem, né? Eu não sei se eles deveriam pelo menos ficar no banco de reservas. Eu acho que era um jogo importante que eles poderiam entrar no final do segundo tempo, alguma coisa assim. E o Felipe Luiz também resolveu mudar um pouco a escalação, deixou no banco o Arrascaeta e o Lino, botou o Wallace e o Pedro. No começo eu não entendi, mas depois eu consegui entender durante o jogo que era um time muito rápido e bem entrosado, que o Flamengo precisava, e teve bastante movimentação entre os atacantes. Então no final funcionou, fiquei na dúvida se ia funcionar. Então, bora para a escalação. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho, Plata na direita, Everton Cebolinha na esquerda, dupla de ataque, Wallace e Pedro. As táticas foram um pouco parecidas com os últimos jogos entre Flamengo e Atlético. O Flamengo tentando ficar com mais posse de bola, marcando mais em cima, não deixando o Atlético jogar e tentando criar jogadas. O Atlético começou se defendendo. Mas uma coisa importante que tem acontecido nos últimos jogos do Flamengo, e o Cuca percebeu, e outros técnicos também, que o rendimento tem caído um pouco do time do Flamengo no segundo tempo, porque vai com rendimento muito alto no primeiro e às vezes dá uma cansada no segundo. Então o Atlético aproveitou para atacar mais no segundo tempo, mas eu achei que ele ficou um pouco exposto. O Flamengo poderia ter aproveitado mais os contra-ataques. Até teve uma chance no final do jogo, mas foi mais ou menos isso. Vamos ao primeiro tempo. No primeiro tempo, o Flamengo teve bastante posse de bola, tentou anular o Atlético, acho que conseguiu. O Atlético teve poucas chances de ataque, teve bastante chute fora da área com o Hulk, mas ele não estava com o pé na mira, então não levou tanto perigo, mas ele só tinha chances de bolas mais de fora da área. O Flamengo conseguiu anular bem o Atlético no primeiro tempo, e também a partir dos 3 minutos começou a criar jogadas. A primeira jogada, a bola sobrou, depois de troca de passe e movimentação, a bola foi para o Pedro, que chutou para fora, mas a bola passou muito perto. Depois o Atlético Mineiro até teve uma chance, mas sem muito perigo para o gol do Rossi. E o Flamengo, aos 20 minutos, em jogada de boa movimentação, o Wallace tabelou com o Plata. O Plata achou o Everton Cebolinha livre na área, que fez o facão, né? Driblou o zagueiro e chutou para fazer 1 a 0 para o Flamengo. Depois o Cebolinha estava bem, então ele bateu uma falta que passou perto também do gol do Everson. E no final do primeiro tempo ainda teve uma bola dentro da área que o Pedro girou. Podia ter feito o gol, acabou chutando para fora. Então o Flamengo começou bem o primeiro tempo, que acabou 1 a 0.
No segundo tempo, o Atlético Mineiro mudou a postura, resolveu aproveitar que estava jogando em casa para ir para cima do Flamengo. Logo aos 7 minutos, o Scarpa chutou de fora da área na trave. O Atlético já começou pressionando bem, mas também estava dando espaços. O Flamengo tentando sair no contra-ataque. Eu achei que o Flamengo tinha que ter ficado mais com a bola no segundo tempo, mas tudo bem, estava jogando fora de casa, estava 1-0 e o Atlético queria buscar o placar. O Hulk teve algumas chances, depois de alguns rebotes dentro da área. Uma ele tentou de letra, a outra escapou, o chute foi para fora. Então o Galo estava levando bastante perigo para a zaga do Flamengo. E o Flamengo estava acabando que parecia que não estava com a mesma intensidade também para conseguir tentar fazer o segundo gol. Tinha alguns contra-ataques, mas nada muito perigoso. O Rossi fez boas defesas também para conseguir segurar esse placar de 1-0. E no final do segundo tempo, depois de uma jogada do Saul, o Saul cruzou na área, para o Arrascaeta a bola passou, o Samuelino dominou e chutou, bateu na zaga e no goleiro, acho que na zaga e no goleiro. A bola sobrou para o Alacian sem goleiro. Ele tentou cabecear, mas cabeceou para fora. E foi assim que terminou o jogo. Então 1-0 para o Flamengo, o jogo indo para os pênaltis. Agora vamos falar dos pênaltis. O Flamengo começou com as cobranças de pênaltis com a Arrascaeta, camisa 10. Ele chutou no canto superior do goleiro. O Everton até acertou o canto, mas a bola foi no alto. E o Flamengo converteu o primeiro pênalti. Depois o Hulk também foi bater o seu primeiro pênalti para o Atlético. O Rossi acabou caindo antes. E o Hulk botou no cantinho, empatando as cobranças de pênalti. Depois foi o Jorginho, que ele conseguiu deslocar o Everton, também chutou no cantinho. Então estava 2-1 no placar. Depois foi o Scarpa, também converteu sua cobrança, 2-2. Aí o Saul foi para a cobrança, também deslocou o goleiro, fazendo 3-2. E depois foi o Alonso chutar cobrar o pênalti para o Atlético. Ele não bateu muito bem e o Rossi acertou o canto, ele esperou e conseguiu pegar o pênalti. Aí depois fomos para as últimas duas cobranças de cada lado. O Samuelino foi para a cobrança, ele até chutou forte, mas o Everton acertou o canto, então fez a defesa para o Atlético, deixando ainda em 3-2. Depois o Igor Gomes foi chutar, também deslocou o Rossi, empatando para 3-3. Aí vamos para as últimas duas cobranças. Aí foi o menino Alacian para bater o pênalti. Ele foi com bastante confiança, mas acabou que ele chutou muito alto para fora, dando a chance do Atlético ir para a classificação. E foi o goleiro Everson bateu o pênalti, chutou no cantinho. O Rossi até acertou o canto, mas a cobrança foi muito bem feita pelo Everson, que fez o gol da classificação do Atlético. Eu sei que mesmo jovem, o Alisson, uma hora ele tem que bater pênalti, mas eu achei que ele entrou numa pressão muito grande. Primeiro por ser o último pênalti do Flamengo, e segundo que ele está sendo provocado pelo jogador do Atlético desde o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. Então ele foi com muita pressão. Eu sei que ele tem personalidade, mas nessas horas, para mim, o último pênalti principalmente, tem que ser um cara experiente, um dos melhores cobradores. Para mim, por exemplo, começar com a Arrascaeta e terminar com o Jorginho, por exemplo. E outra, também tinha os zagueiros lá que são experientes, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, que também poderiam ter batido os pênaltis. O Lino também acho que ele está começando agora, o Saul também, mas o Saul tem mais experiência, então poderia ter outro batedor, mas acontece. O Flamengo perdeu os 2 pênaltis e está fora da Copa do Brasil. Então, deixa nos comentários o que vocês acharam da disputa de pênaltis, quem vocês botariam para bater. Se o Alacian deveria bater o último pênalti. Talvez se é para botar ele, se está confiante, botava ele para bater o terceiro pênalti. Eu acho que o último pênalti, o quinto, sempre tem que ser um dos melhores batedores. Que no caso, antes do Gabigol ir embora, o Gabigol sempre era o último a bater. Também falem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo. Eu achei que o jogo nos 90 minutos o Flamengo jogou bem, conseguiu mais uma vitória. Pelo menos perdendo os pênaltis, né? Conseguiu
ganhar fora de casa. Então achei que foi um bom resultado. Os pênaltis acontecem. Se inscreva no canal, ative o sininho. Um grande abraço.